Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Gente, hoje faz um ano que eu digo essa frase aqui no canal. E eu, até me engasguei, porque eu tô muito feliz de estar completando um ano de trabalho à frente desse projeto que eu criei assim com tanto carinho no dia 24 de setembro de 2019. Quer dizer, a concepção toda dele começou muito antes, né? Mas eu coloquei o primeiro vídeo no ar no dia 24 de setembro de 2019 e foquei. Eu disse pra mim mesmo: não, dessa vez eu vou longe com o meu canal, com o meu canal próprio, só meu canal. Porque eu já tive um canal alguns anos atrás que não deu certo, teve uma treta terrível. Era um canal que eu dividia com uma outra pessoa e um dia eu conto toda essa história detalhadamente para vocês. Mas hoje, em comemoração a esse aniversário tão especial para mim, eu espero que para vocês também, a gente vai fazer um vídeo diferente do que vocês estão acostumados, né? A gente não vai relembrar nenhuma história da televisão, a gente não vai fazer lista, a gente não vai bater papo sobre teledramaturgia. Hoje a gente vai bater um papo entre nós. Vocês me mandaram perguntas durante esse tempo que eu venho pedindo para vocês mandarem perguntas, né? Há mais ou menos um mês. E eu vou responder algumas, assim, que eu selecionei aqui entre todas as perguntas. Não são muitas, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Mas como eu gosto muito de falar, é capaz que ele acabe ficando muito longo, sim. Mas eu não vou colocar a pergunta de vocês na tela, não vou colocar o print, porque eu não sei fazer isso direito, eu não pedi ajuda de ninguém. Então eu vou ler a resposta que está aqui no meu notebook, que está na minha frente. Vou ler a resposta, não, vou ler a pergunta, vou ler o nome de quem enviou, tá bom? E vou responder, e vai ser isso, vai ser esse bate-papo, essas curiosidades que vocês têm a respeito do que eu penso sobre vários quesitos de teledramaturgia, da cena, né, teledramatúrgica que a gente está vivendo hoje. Eu gostei muito de receber essas perguntas de vocês e estou empolgado para começar a respondê-las. Então não sai daí, porque daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente vai conversar sobre as questões que vocês me enviaram. A primeira pergunta que eu selecionei aqui, ela foi feita pelo Rael Camargo. E ele perguntou o seguinte: quando você descobriu essa paixão pelas novelas e qual foi a primeira novela que você viu, né? Eu quero saber então a primeira novela que eu assisti, em que momento eu descobri essa paixão pelas novelas. Bom, a primeira novela que eu tenho lembrança de ter visto trechos, cenas, mas não de ter sentado em rede de televisão para acompanhar, foi Rock Santeiro. É a primeira memória que eu tenho de infância de telenovela, em 1985. Nesse ano eu tinha 4 anos de idade. Sim, eu estou quase com 40 anos, gente. Ai, tô revelando, a cidade pesa, né? Falar 40 anos, gente. Mas enfim, acho que tô com uma pele boa, vocês não acham, não? Bom, então em 85 eu tinha 4 anos e assim, eu não tinha televisão na minha casa. Os meus pais eram muito minimalistas, na verdade eles eram religiosos, eles acreditavam que era melhor criar um filho, né, e ter uma casa, um lar sem televisão, né? Uma coisa meio Madonna, sabe? Eu acho chique. Eu falo que eu fui criado como a Lourdes Maria e o Rocco, né? Os filhos da Madonna sem televisão quando eu era criança. Acho muito mais chique do que falar que é porque os meus pais eram religiosos, fanáticos e cabecinha fechada com relação a isso. Mas enfim, eu não tinha televisão na minha casa, mas claro, de vez em quando eu via na casa de um vizinho. A minha mãe se programava com uma amiga para assistir um capítulo da novela das 8 na casa dela. Eu tinha isso, né? Então muita coisa da minha infância dos anos 80 eu perdi, eu não pude acompanhar programas, por exemplo, Balão Mágico, que eu adorava quando via trechos, né, do Fofão, da Simone, eu achava incrível, mas eu não conseguia assistir aquilo inteiro. Depois veio a Xuxa, eu lembro mais, porque eu já via mais na casa dos coleguinhas, dos amiguinhos, assim. Mas a primeira novela foi Rock Santeiro, foi na casa dos outros mesmo, então eu não assisti. Agora a primeira novela, a novela assim que me despertou a paixão pelo ofício e pensar em começar a trabalhar com aquilo um dia na minha vida, poder fazer aquilo, poder criar uma novela também que fosse pra televisão. A primeira vez eu acho que foi em 1991, com a novela O Dono do Mundo. Alguns anos antes, eu já tinha começado a me apaixonar por novela, assim, eu lembro que eu ficava fascinado pelas chamadas de Rainha da Sucata, eu ficava encantado pelas chamadas de Meu Bem e Meu Mal, tudo ali naquele início dos anos 90, né?
Mas o Dono do Mundo foi assim uma coisa muito impactante pra mim, né? Gilberto Braga, né? E quando criança você já vai percebendo qual o seu estilo, qual o estilo de qual autor combina mais com você ou com o que você vai querer fazer quando for adulto. Então eu já tenho uma paixão muito grande pelo Gilberto, como por outros também. Mas o Gilberto é um dos meus preferidos e o Dono do Mundo me despertou aquela coisa, gente, que novela ousada. Claro, não era uma novela pra criança, eu via escondido nessa época, eu já tinha televisão em casa, tava com meus 10 anos de idade, mas era proibidíssimo de assistir novela. Aproveitava que os meus pais saíam de casa pra ligar a televisão correndo e assistir alguma novela enquanto eles estivessem fora. Enfim, gente, eu tive uma infância meio repressora com relação à televisão, foi uma coisa bem chatinha, mas logo passou. Então eu acho que a primeira novela que me despertou mesmo essa vontade, que eu lembro de ter pego um caderno e uma caneta pela primeira vez e começado a escalar um elenco, criar personagens, foi O Dono do Mundo. Eu tinha 9 anos de idade, né? 9 para 10 anos. E eu lembro que a primeira novela que eu criei na minha cabecinha, que chamava Piscina de Fogo, e era livremente inspirado em O Dono do Mundo e Vale Tudo também, que eu lembrava de flashes de alguns personagens, da cena do assassinato da Odete Roitman. Então todo aquele universo me encantava bastante. Então, respondendo a pergunta do Rael Camargo, a primeira novela que eu tenho lembrança é Rock Santeiro, e a novela que me despertou essa paixão mesmo definitiva foi O Dono do Mundo. Agora tem uma pergunta aqui de curiosidade da Miriam Aldi. Ela perguntou o seguinte: quem é o ator que fez o Homem Misterioso que a Helena se apaixona na viagem ao México, né? Aquele bonitão com quem a Helena parece que trai o Theo, eu não sei se é na lua de mel, eu não lembro direito se eles viajam em lua de mel e a Helena trai o marido, ou se eles viajam pra salvar o casamento que tá em crise e a Helena trai o marido, eu acho que é isso. Eles viajam pra salvar o casamento que tá em crise, né? E o negócio piora porque ela acaba traindo o Theo com um bonitão. Bom, respondendo a pergunta da Miriam, esse ator se chama Javier Gomes. Hoje ele tem 60 anos, ele vai completar 60 anos agora no próximo dia 2 de outubro. Ele é um ator argentino que já fez algumas novelas, né, bem conhecidas do público brasileiro, ele já trabalhou bastante em novelas, mas entre as novelas que nós conhecemos bem, ele fez a Maria do Bairro, com um personagem chamado Rosales, e também participou da versão hispânica de Vale Tudo, a Vale Todo, né, que foi uma versão de Vale Tudo exibida em 2002 pela Telemundo. Ele fazia o personagem do Marco Aurélio, grande vilão aí eternizado pelo Reginaldo Faria aqui no Brasil. E o Javier Gomes, ele também, além de Mulheres Apaixonadas, também participou de Duas Caras, uma novela brasileira escrita pelo Agnaldo Silva em 2007. Ele fazia o Doutor Hidalgo, o médico que fez a cirurgia facial no Adalberto Rangel, vivido pelo Dalton Lee. Então aí pra mim, eu queria saber quem é esse ator, o nome dele é Javier Gomes. A próxima pergunta é da Carol Ribeiro, ela queria saber a minha opinião sobre os violeiros Tibério e Trindade da novela Pantanal, que foram vividos pelo Almir Sater e pelo Sérgio Reis. Ela fez essa pergunta por ocasião dos vídeos, né, sobre o remake de Pantanal, que tem aqui no canal. Inclusive, se você ainda não viu, clica aqui ou aqui. Tem em algum lugar por aqui que eu vou deixar o card para você assistir. Tem 2 vídeos falando sobre esse remake. E aí eu não falei, quando eu escalei o meu elenco, né, de Pantanal, eu não coloquei nenhum ator para fazer os personagens dos dois. E são personagens importantes, sim, né? Eu só não escalei porque naquele momento, naquele vídeo, eu escalei os personagens principais. Eu fiz uma escalação dos sonhos dos personagens principais. Eu vou fazer um próximo vídeo onde eu vou colocar os meus artistas, né, prediletos para viver os personagens coadjuvantes. Falta a Maria Bruaca, a Irma, os violeiros. Então, o que eu sei desses personagens, o Tibério, feito pelo Sérgio Reis, era o administrador da fazenda do Zé Leôncio, né, que ajudava nas comitivas com a boiada da fazenda, com as boiadas da fazenda. E o Trindade, feito pelo Almir Sater, era um dos peões da fazenda. Nas horas vagas, os dois eram violeiros, né, tocavam para reunir ali o pessoal em volta de uma fogueira, para relaxar um pouco, naquele momentinho de relaxamento, de folga, né, num dia cansativo de trabalho. Aí a gente ouvia aquelas modas de violas super gostosas, aproveitando aí o talento dos dois na vida real, que são cantores mesmo na vida real e tocam viola e tal. E aí eles se reuniam e formavam a dupla, né, Tibério e Trindade, era muito legal. Eu ainda não sei, não imaginei
nenhum ator para fazer os dois, nenhum ator para interpretar um ou outro. Tô muito na dúvida, porque de preferência tem que ser um cantor, né? Um cara que também toca, enfim. Eu vou pensar e coloco no segundo vídeo sobre o remake de Pantanal, por escalação do meu elenco pro remake de Pantanal, ok? A próxima pergunta agora é do Casmilian. Olha que nome diferentão, hein? Casmilian. Casmilian perguntou, na minha opinião, quais os maiores progressos na teledramaturgia brasileira? Bom, eu sou muito saudosista, né? E isso às vezes atrapalha um pouco. A gente tem um senso crítico neutro mesmo, isento de qualquer opinião mais emotiva, mais afetiva. Mas eu acho que de evolução na teledramaturgia brasileira, do tempo que eu era criança, adolescente pra cá, eu acho que é tecnologia mesmo, né? Eu acho que o que mudou foi a tecnologia, foi esse encontro entre as telas, né? A internet, a televisão, o celular, essa facilidade de poder assistir no streaming a hora que você quiser. Enfim, é uma coisa muito legal, mas se eu for falar de produção, de qualidade de texto e de direção, eu acho que não houve uma evolução, não. Eu acho que na questão da ousadia, né, de textos de abordagem, eu acho que a gente deu uma estacionada, uma estagnada. Então, eu acho que a única evolução assim que eu consigo pensar no momento é a coisa das tecnologias mesmo. Em questão de interpretação, de escalação de elenco, eu acho que antigamente se valorizava muito mais os atores de verdade, né? De verdade assim, tá? Não vamos ser preconceituosos. Mas atores de teatro que já tinham uma bagagem maior, atores mais veteranos, né? Mais velhos para fazerem personagens protagonistas, principais. Hoje, quem são os protagonistas das novelas, né? Marina Barbosa, Bruna Marquezine. Então, atores muito jovens, com muito pouca bagagem, assim, que nunca chegaram a fazer teatro. São estrelas fabricadas pela internet, pelas redes sociais, embora trabalhem desde criança. Eu acho que a questão da influência, né, de virar influenciadores digitais, acaba afetando a procura, a busca desses atores jovens por uma perfeição, digamos assim, na atuação, por algo sempre mais, ninguém atinge a perfeição, né? Mas por uma atuação que beira o impecável. Então acho que nesse quesito de escalação de elenco e de atores, eu acho que a gente não evoluiu não, a gente regrediu. O Rodrigo Ferraz, ele perguntou por que eu acho que as novelas não são menores como os autores desejam, pedem, gostariam que fosse. Bom, eu não sei explicar muito bem, mas eu acho que as novelas serem tão longas, né, 7, 8 meses no ar, como a gente via até recentemente, era mais pelo fato, pela questão econômica, né, de publicidade, merchandising, de faturamento. Eu não entendo direito disso, mas sempre que eu questionei pessoas do ramo com relação a isso, eles sempre falaram e explicaram, eu nunca entendi muito bem. Mas eu acho que já tá mudando aos poucos, né? Há, sei lá, 5, 4 anos atrás, as novelas tinham 8, 7 meses, né? Falando de novelas das 9. E agora as novelas do horário nobre têm diminuído de tamanho, assim, tem sido de 6 a 5 meses, a gente pode perceber isso em algumas novelas. Eu tenho até alguns exemplos que eu anotei aqui. Amor à Vida. Amor à Vida foi a última novela muito longa que eu me lembre, assim. Geralmente as novelas do Você Carrasco têm essa tendência de serem mais longas, mas Amor à Vida durou 8 meses. Depois veio Em Família, que por causa do fracasso durou só 5 meses. E depois de Em Família veio Império. A Império ficou 7 meses no ar, um pouquinho mais. Depois veio Babilônia, que também foi fracasso, aí ficou 5 meses. Aí acabou Babilônia, veio a Regra do Jogo ficou acho que de 6 a 7 meses. Aí sim, depois da Regra do Jogo, a partir de Velho Chico, aí as novelas começaram a ser mais curtinhas mesmo. Todas nesse formato de 6, 5 meses. Aí a gente tem Velho Chico com 6 meses, a Lei do Amor com 5 meses. Então acho que aos poucos tá se implementando, né, se implantando essa coisa de tramas mais curtas na televisão, sim. E as novelas das 6 e das 7 sempre foram mais curtas que as das 9, né? E agora tá tudo meio que padronizado, assim, 6, 5 meses. Eu acho ótimo, porque a novela não perde a qualidade, né? E os atores trabalham mais, dá pra colocar mais autores, empregar mais autores, para que os outros autores que já trabalharam recentemente descansem, enfim.
Um bom exemplo disso é A Força do Querer, que é uma novela super redondinha, super completinha. Ela teve 6 meses no ar e foi ótima. Foi tão intenso, assim, que a gente nem sentiu passar, mas quando passou, a gente queria mais. E foi uma novela que ficou 6 meses no ar. Diferente da Afinição, porque acabou que já era uma novela mais longa. Enfim, é isso. Eu acho que a questão é faturamento, mas já tá se alinhando aí essa questão das novelas ficarem mais curtas. Bom, gente, a próxima pergunta agora, ela me toca profundamente, assim. A Sheila Sanches, ela perguntou se eu era fã da Daniela Pérez e pediu pra eu contar um pouquinho como foi a época da morte dela pra mim. Como que eu me senti, como é que foi esse momento. E foi bem difícil, eu me lembro muito nitidamente, como se fosse hoje, de receber essa notícia pela televisão, naquele plantão terrível da Globo com aquela musiquinha tananana, sempre dava palpitações quando eu ouvia essa música, eu sempre esperava o pior, e muitas vezes não era nada trágico, mas nesse dia era uma notícia muito trágica. E eu assistia de corpo e alma, gostava muito da novela, gostava muito da personagem Yasmin, ela era uma luz, assim, sabe? Ela era solar, ela era refrescante. E eu nunca tinha prestado muita atenção na Daniela antes de corpo e alma, né? Ela tinha estreado 2 anos antes em Barriga de Aluguel, um personagem bem coadjuvante, depois ela tinha feito O Dono do Mundo, e era uma atriz que estava ali. Mas em De Corpo e Alma, a Glória caprichou na personagem e seria o grande momento ali de virada da Daniela Pérez como atriz, e aí acontece essa tragédia. Foi muito doloroso pra mim, eu tô falando de um sentimento muito particular, muito pessoal. Acho que foi uma tragédia que mobilizou o país inteiro, todo mundo ficou muito chocado, mas como eu me senti, foi dessa forma, sabe? Muito mexido mesmo. Eu tinha 92, eu tava com os meus 11 anos, aquele finalzinho de 92, né? Dezembro, e eu fiquei muito abalado. Sofri bastante, acho que foi a primeira morte, assim, a primeira tragédia que eu vivenciei tão de perto, mesmo sendo de um artista. E foi isso, foi revoltante. Parecia que era uma novela à parte, que aquilo não podia ser real. E aí destruiu a novela, que era muito boa, era uma novela muito profunda, muito densa, mexia com muitos temas, né? Muitos assuntos assim emocionantes. E foi isso, foi um momento muito terrível e muito doloroso pra mim, assim. Imagina pra mãe e pros familiares da Daniela, né? E anos depois eu vim descobrir que nós dois nascemos no mesmo dia, né? Eu e a Daniela fazemos aniversário no mesmo dia. E isso me deu uma. Sei lá, eu achei fofa essa coincidência. Eu fiquei feliz de saber que ela também era leonina como eu, no mesmo dia. E que tinha essa ligação aí entre nós. O Maurício Rosa, ele mandou uma pergunta ótima. Não é bem uma pergunta, né? Ele quer saber uma cena que me emocionou, uma cena que me chocou e uma cena que me fez rir, uma cena que eu acho engraçadíssima. E aí, assim, eu coloquei aqui, gente, eu respondi as primeiras coisas que me veio à cabeça, tá? Depois eu fiquei pensando, será que teve uma mais do que essa? Mas não, vai essas mesmo, porque eu acho que são cenas icônicas, assim, e vale a gente relembrar. Bom, a cena que mais me emocionou, sempre que me perguntam isso, é cena que me vem à cabeça, não é porque tá sendo reprisada a novela, mas agora que tá na reprise, eu vou reassistir e vou ver quantas vezes eu quiser, porque tá no Globoplay também, que é uma cena de Laços de Família. E não é a cena da Camila raspando o cabelo, eu acho que essa cena já exauriu, sabe? Não aguento mais ouvir falar dessa cena. Mas tem uma cena muito especial em Laços de Família entre o Tony Ramos e a Julia Felder, que é uma cena de extrema emoção. Quando eu lembro, eu já sinto vontade de chorar. Espero que isso não aconteça aqui agora. Mas é quando o Miguel perde a Helena, né? Rompe com a Helena porque ela resolve engravidar do Pedro pra tentar salvar a Camila. Eles estão num momento assim ótimo do romance dos dois e mais uma vez o Miguel tem que abrir mão da Helena, né? Altruísta que só ele faz isso com muito carinho, né? Ele é um homem muito compreensivo, muito carinhoso, ele sofre, mas não faz cena, não faz escândalo. Então ele tem que suportar. Primeiramente ele tem que suportar a Helena namorando o Edu e ficar ali perto dela, consolando quando ela passa por
toda aquela turbulência de perder o Edu pra Camila e depois ajudar ela no baque que é de saber da doença da Camila e tal. Quando ele finalmente começa a ter o seu amor correspondido, a Helena resolve engravidar do Pedro e, pra ser honesta com ele, ela prefere terminar o relacionamento. Ele é super compreensivo. Imagina você aceitar que a mulher que você ama vá pra cama com outro homem pra engravidar, pra salvar a própria filha. E claro, o Miguel, ele é forte, ele é um cavalheiro, ele é fino, elegante, ele segura na dignidade, mas tem um momento... Olha que gente, tô começando a emocionar. Tem um momento que ele chega em casa e a Cissa, que é a Julia Felden, né, a filha do Miguel, percebe que o pai tá frágil, tá triste. E aí ele que tantas vezes consolou os filhos, foi ali forte, esteve do lado segurando todas as barras, de repente ela percebe que ele precisa ser consolado, que ele precisa de colo. E aí ela puxa ele, diz pra ele deitar na cama, descansar, e ela coloca a cabeça dele no colo dela. E aí ela fala pra ele, desabafa, meu pai. Homem também chora, homem também pode ser frágil. Chora, meu pai, pode chorar. E ele começa a chorar, um choro convulsivo, ele não fala uma palavra. O Tony Ramos, ele dá assim um show, um espetáculo de interpretação. Com um choro assim de muita dor, de muito sofrimento, de muita resignação, de um homem que está se resignando por amor. E a Julia Felden também tá linda na cena, carinhosa, compreensiva. E assim, eu me emociono demais, gente. Eu falo nessa cena, olha só, vocês estão vendo. Eu me emociono, é uma cena que, eu não sei, tem tanto sentimento envolvido ali, sabe? É o amor de pai e filha, que às vezes os pais não são fortes o tempo todo. A gente também tem que consolar. A gente também tem que consolar. Gente, essa é a magia do texto do Manuel Carlos. Por isso que é um dos meus autores preferidos também, junto com o Gilberto Braga, porque ele causa isso, essa comoção, essa emoção. E pra mim, a cena que mais me emociona é essa cena. Eu não sei qual é o capítulo, eu não me lembro. Eu não sou de guardar esses detalhes, mas é uma cena bem no meião ali da novela já, né? Quando a Helena é engravida. É linda, é linda. Assistam essa cena e quando vocês assistirem, lembrem de mim. Lembrem que o Esdras, aqui do Você Viu a Novela Ontem, é apaixonado por essa cena e sempre chora que nem um bebezão quando assiste e, pior, quando lembra da cena. Agora, já recomposto, né? A cena que mais me chocou. Bom, respondendo ao Maurício. A cena que mais me chocou... eu pensei em algumas, mas a primeira que me veio na cabeça foi a grande revelação da Flora como a vilã de A Favorita, né? A verdadeira assassina da trama do João Manuel Carneiro. Eu acho que aquele momento foi, assim, muito impactante, assim, causou muito burburinho. Eu lembro das revistas todas falando na época, só se falava nisso. E eu não consegui assistir a cena inteira, completa, quando ela foi ao ar originalmente, né? Eu lembro que eu já peguei a cena pela metade, mas só de saber que era Flora, eu já tinha levado um baque, assim. E agora eu vou rever, assistindo no Globoplay novamente, a cena inteira. Eu quero ter essa sensação de ter esse impacto por completo, assim. Eu acho que é uma cena muito emblemática, né, da teledramaturgia brasileira. Então eu acho que essa foi, dentre outras, com certeza tem mais cenas que me chocaram, mas essa é a primeira que me veio na cabeça. E uma cena engraçada, gente, essa eu acho que 90% vai concordar comigo, porque não tem como, gente. É uma cena que, sinceramente, eu não me lembro quando eu vi a versão original, porque eu também não assisti a novela completa, assisti só algumas cenas, mas depois que a novela reprisou e que viralizou nas redes, gente, é impressionante, é muito engraçado. Eu vejo, revejo e morro de rir sempre que eu revejo, que é a cena de Tieta, onde a Amorzinho, feita pela Lília Cabral, fica possuída, né, pelo pastor na rádio pregando. Acho que isso
acertava alguma coisa nela, né? Soltava alguma coisa presa, a vadia presa dentro dela, reprimida. E aí ela tira a saia, fica só de calcinha vermelha e começa a chamar os homens. E a Simira, nessa mesma cena, começa a se tremelicar toda. Então fica aquelas duas. Gente, que genial, que sensacional esses personagens criados pelo Aguinaldo Silva. Dois presentaços, né, para as duas atrizes maravilhosas que tinham acabado de sair de Vale Tudo, feito uma dobradinha super divertida, como Aldeídia Consuelo, as secretárias fofoqueiras. E elas recebem essas beatas encruadas, né? Reprimidas. A cena é genial, gente. É uma cena super bem dirigida. É uma cena engraçadíssima, um texto afiadíssimo, uma atuação deslumbrante da Lília Cabral, sem ser exagerada, um humor na medida certa que combinava com a novela. Eu acho hilária e eu morro de rir na cena da calcinha vermelha, quando a Amorzinho chama os homens. Chama os homens! Eu quero homem! Gente, isso é meme que não acaba mais. Bom, gente, agora eu tenho 5 perguntas de um mesmo inscrito, de uma mesma pessoa, que é o Paulo Vaz. O Paulo Vaz me mandou várias perguntas. Eu falei assim, vou responder todas, então deixei essas perguntas por último, tá? Bom, primeiro ele me perguntou dos autores que estão sumidos, né? Que não fazem novela, não estão mais trabalhando há um bom tempo, como Carlos Lombardi, Beto Braga, Manuel Carlos, Lauro César Muniz. Ele perguntou pra mim qual dos autores eu sinto mais falta. Ele também citou já falecidos como Dias Gomes, Ivani Ribeiro, Janete Claire. E aí, Paulo, eu vou te dizer, eu sinto muita falta de diversos autores. Eu acho que a televisão, ela tá carente desses veteranos. Eu acho que a gente precisa de fôlego novo, de novos autores. Mas eu acho que mesclar, equilibrar essa gente nova que tá chegando, de 20, 30, 40 anos, com esses veteranos de 50, 60, 70, eu acho que é primordial. Eu acho que essa diversidade aqui é encantadora, é fascinante, que instiga a gente a assistir produtos de diversos gêneros, diversas abordagens, diversas ideias diferentes. Então eu acho muito triste a televisão estar reduzida só a 2 ou 3 veteranos e o resto só autores novos, colaboradores que já estavam há muito tempo na fila para uma novela, e aí você não cria um vínculo, né? Porque eu lembro que no passado a gente tinha um vínculo nas novelas das 7, das 6 e das 8, que agora é 9. Então, no horário das 7, a gente sempre esperava Carlos Lombardi, Antônio Calmon. Na novela das 6, a gente sempre esperava Walter Negrão. Na novela das 9, era sempre Glória Pérez, Aguinaldo Silva, Gilberto Braga, Silvio de Abreu. Então, assim, isso criava um vínculo, uma intimidade muito grande com os autores, né? Hoje em dia não, hoje em dia vem um, daqui a pouco vem outro. Pra repetir um autor demora pra caramba, então eu sinto muita falta disso. E acho uma injustiça com os veteranos, de quem eu sinto muita falta, dos que ainda estão vivos. Gilberto Braga, graças a Deus ele vai voltar para provavelmente encerrar sua carreira e que encerre com chave de ouro com a versão de Feira das Vaidades para a telenovela. Eu tô torcendo para que saia e seja uma produção belíssima. Então sinto falta do Gilberto, sinto muita falta do Manuel Carlos. Infelizmente eu acredito que ele não volte mais, não faça mais novelas. Talvez torcendo muito uma minissérie de repente, mas ele me faz muita falta. E eu também sinto muita falta do Marcílio Moraes. Eu queria demais ver o Marcílio Moraes de volta na televisão, de preferência na Rede Globo. Eu acho que ele foi pra Record no auge das ideias, da criatividade dele, fez muita coisa boa. Aí fico imaginando essa criatividade maravilhosa do Marcílio de volta na Globo. Eu ia amar. E uma que já faleceu, que era a minha preferida dos já falecidos, que fez coisas lindas, eu consegui assistir coisas dela em vida, que é a Ivani Ribeiro, né, gente? A Ivani Ribeiro, ela é um ícone, uma rainha, tá aí, Mulheres de Areia e A Viagem, meus remakes, não me deixam mentir. São esses meus autores favoritos para retornar à telinha, tirando, claro, a Ivani Ribeiro, que a gente pode se contentar com o remake das suas obras, e a gente vai ter aí, parece, né,
E vai sair o remake de Amor com Amor se Paga e eu tô bem feliz. O Paulo também perguntou se tem algum ator ou atriz consagrado que eu acho superestimado. Olha, Paulo, vou te dizer o seguinte, ator consagrado, assim, veterano, eu acho que não. Acho que todos estão no lugar que merecem, tiveram e têm o reconhecimento que merecem. E aí eu tô falando de Glória Menezes, Tarcísio Meira, Laura Cardoso, Fernando Montenegro, Suzana Vieira. Não acho que ninguém é superestimado, não. Eu acho que todos são bem estimados. Na medida certa, eles cavaram o lugar deles, entendeu? Fizeram por merecer estar ali. Agora sim, tem atores mais. Atores. Ai, como eu confundo. Atores, autores, essas duas palavras eu sempre confundo, gente. Me desculpa. Tá? Às vezes eu falo autor, quero falar ator, às vezes eu falo ator e quero dizer autor, mas é isso aí. Mas tem alguns atores que eu acho que são superestimados. A gente volta lá naquela coisa das estrelas fabricadas pela internet, né? Mas eu vou falar de uma que eu acho ela superestimada, que é a Paola Oliveira. É linda, fez bons trabalhos, mas eu acho que ela mais errou do que acertou, assim, nos trabalhos dela. Assim, a interpretação dela não é das minhas preferidas. Ela tem 2 ou 3 trabalhos que eu acho muito dignos, muito bons, mas o resto passa batido pra mim, assim. Então, Paola Oliveira, sempre que ela é anunciada pra alguma nova produção, eu fico meio, de novo. É a coisa de saturar também, né? Então, eu acho que muito superestimada, eu acho que podia dar um tempinho aí. Aí o Paulo também pergunta se novela boa é novela com altos índices de audiência e se tem alguma novela com baixos índices de audiência que eu gosto. Bom, respondendo a primeira parte dessa pergunta, Paulo, definitivamente não, de forma nenhuma. Novela boa não é novela com altos índices de audiência e a gente tem a prova aí de Fina Estampa, que fez muito sucesso em 2011 e voltou a dar audiência agora na reprise, na edição especial. E as novelas do Valcir Carrasco são provas vivas de que novelas com altos índices de audiência não são novelas boas, necessariamente. Eu não preciso dizer mais nada, não vou ficar gerando polêmica, porque eu sei que tem muito fã de Valcir, muita gente que ama novelas de Valcir, muita gente que ama Fina Estampa, embora eu acho que as pessoas assistem Fina Estampa mais por costume, teimosia e falta de assistir qualquer outra coisa, mas enfim. Então, não. Tem muita coisa péssima do ponto de vista da crítica especializada mesmo, né? Da qualidade de texto, de desenvolvimento, que tem altos índices de audiência. Eu acho que o povo ele se acostuma a assistir, porque se os autores, os profissionais envolvidos em criar, né? Estiverem comprometidos em fazer uma coisa boa, de qualidade, do ponto de vista teledramatúrgico, texto, blá blá, como eu já falei aqui, o povo vai aceitar, se for bem desenvolvido, se estiver dentro da regrinha do folhetim, né, da magia do folhetim, e o povo vai gostar muito e vai dar audiência. Mas infelizmente eu não sei o que acontece, tipo, o Amor de Mãe, por exemplo, tem audiência menor do que A Dona do Pedaço. É complicado. Agora sim, tem muitas tramas com índices baixos de audiência que eu sou apaixonado. Eu posso citar algumas aqui, a mais recente, a Sangue Bom. Sangue Bom foi uma novelinha deliciosa das 7, da Maria Adelaide Amaral e do Vincent Villari. Eu amei. É uma novela que tinha muitos temas interessantes, muitas abordagens, coisas até profundas, né? Mas abordadas de uma maneira tão magistral pro horário que parecia uma coisa meio rasa, mas não era. Se você parasse pra prestar atenção, tinha temas e assuntos profundos, complexos, atuais, maravilhosa. Sangue Bom, eu amo de paixão. É uma das minhas preferidas do horário das 19 da última década. E indo um pouquinho mais pra trás, eu gosto também, não que seja uma novela ótima, mas uma novela que eu gosto, aí já é a questão de gostar de um flop, sabendo que ele é flop mesmo, que poderia ter sido melhor, que é Suave Veneno, do Agnaldo Silva, de 99. Gosto muito dessa novela. E O Amor Está no Ar. Essa, gente, as pessoas acham horrível, terrível. E eu acho uma novela tão bonitinha. Eu gosto demais de O Amor Está no Ar, do Agnaldo Silva. Do Agnaldo Silva, não. Do Alcito Nogueira, que foi ao ar em 97. Então, O Amor Está no Ar e Suave Veneno são novelas um pouquinho mais antigas, né? Claro que elas atingiam índices muito maiores do que hoje, porque a meta era muito maior naquela época. E quando, por exemplo, a meta era 50 para uma novela das 9, aí quando atingia 40 já era baixo.
Hoje, uma novela das 9 para atingir 40 pontos é um fenômeno. Mas então, dentro de cada época, foram fracassos, né? E eu gostava muito. E mais recente, então, o Sangue Bom, que eu sou apaixonada. E aí ele me pergunta também qual a novela que eu acho superestimada. Assim, alguma novela que eu acho superestimada, e tem sim. São duas, aliás, que é Avenida Brasil e Senhora do Destino. Bom, tem uma diferença grande entre as duas. A Avenida Brasil é uma novela que eu gosto. Eu acho uma novela boa, eu acho que mereceu fazer sucesso, mas eu acho que ela chegou a uma exaustão, sabe? Eu acho que não é pra tanto, eu acho que as pessoas estavam muito loucas, assim, quando começaram a ovacionar desesperadamente a Avenida Brasil. É uma novela boa, tem o seu mérito sim, não é uma novela, ele tem o seu mérito. Eu gosto da novela, mas eu acho que, né, devagar com andor aí que não é pra tanto. A Favorita, por exemplo, na minha opinião, é trilhões de vezes melhor, assim. É muito mais interessante, muito mais melhor artificada, é diferente, envolvente, enfim. Eu sou cadelinha de A Favorita, tá? Mas eu acho que a crítica especializada também acha isso. Não que eu seja uma crítica especializada. Eu sou um mero telespectador, mas não, a Avenida Brasil é superestimada sim. E Senhora do Destino, gente. Senhora do Destino, assim, eu também acho uma novela legal. É legal, tá? Não é boa, eu acho a Avenida Brasil melhor. É uma novela legal, assim, divertida, envolvente até certo ponto. Tem uma das melhores vilãs, se não, na minha opinião, a melhor vilã de todos os tempos, que é a Nazaré Tedesco. Ela é a minha vilã preferida, não tem jeito. Ah, mas ela é superestimada, né? Ela não é tudo isso, gente. Ela não é tudo isso, tá? Desculpa você que é muito fã, mas acho que você pode ser fã de alguma trama, de alguma novela, tendo consciência que a novela não é tudo aquilo que dizem, né? Eu, por exemplo, eu tenho consciência dos meus flopzinhos, né? De amar de paixão, achar maravilhosas novelas que não são tudo isso. Agora, a última pergunta é 3 em uma, na verdade. São 3 perguntas muito interessantes que o Paulo enviou. Paulo se puxou aqui nas perguntas, eu adorei. Então, primeiro ele me pergunta qual a função da novela. Aí eu te pergunto de volta, qual a função da novela, gente? A função da novela é basicamente entreter. Ela tem que entreter. Mas devido ao alcance absurdo que tem, eu acho que a novela também precisa conscientizar sobre tudo que está ao alcance dela. Porque, gente, se você parar pra pensar, a novela ela vai nos lugares mais recônditos da Terra. Né? O morador lá do lugarejo, dos confins do sertão do Nordeste, ele tem uma televisãozinha pequenininha, mínima que seja. E ele pode ter acesso através da novela a coisas que ele jamais teria acesso de outra forma. Então é muito importante a conscientização, sabe? Se utilizando de ações, merchandising sociais, mas nunca esquecendo da fórmula mágica da novela. Novela não é Telecurso 2000, sem didatismo, sabe? Sem cagar regra, não. Existe um mecanismozinho. Quem é profissional da área sabe disso muito bem. E tem como você fazer novela mesmo, sem transformar aquilo numa aula, num telecurso, e envolver a pessoa de tal forma e trazendo coisas importantes da vida, do dia a dia, da sociedade, para ela entender. Pode ser algo relacionado à saúde, pode ser algo relacionado ao emocional, mas tem como fazer. Mas a fórmula mágica da novela ela não pode se perder. A novela precisa encantar e envolver sem didatismo. O didatismo é a pior armadilha que um autor pode cair quando resolve abordar um tema mais sério sem saber colocar aquela pitadinha de folhetim necessária na história ou na abordagem, no merchandising social, seja lá o que for. Agora, o que a gente pode tirar de proveito de uma novela? Eu acho que muitas coisas. Pode ser um aprendizado tanto emocional, cultural ou prático. A novela ela não tem a obrigação de conscientizar sobre as coisas, mas é ignorância você desperdiçar um espaço tão poderoso só para encher a cabeça do público com um monte de história inútil, né? Então, mas eu acho que no fim das contas, a novela, por mais que ela conte uma história que parece fútil, ela nunca é inútil.
Porque ali dentro daquele conceitinho básico de teledramaturgia, de telenovela, de folhetim, da mocinha que se apaixona pelo mocinho, os dois são separados, vão lutar pra ficar juntos, ali eu acho que ainda existe um aprendizado, né? Do que é sentimento, de como você vai colocar o sentimento na sua vida, como você vai encarar uma relação. Eu acho que tudo você tira um proveito, um aprendizado. Então eu acho que a novela tá aí pra isso, pra fazer a gente relaxar, a gente sentar na frente da televisão e esquecer um pouco da vida, mas ao mesmo tempo não esquecer da vida. De repente associar, poxa, mas isso, eu vivo isso, já vivi, alguém tá vivendo. Eu acho que essa é a mágica da telenovela. E por fim, o que a novela significa pra mim? Bom, aí você pega no meu coração, porque quando eu era criança, a novela significava pra mim uma válvula de escape, né? Era um mundo particular do qual eu me refugiava, né, para escapar de tudo que eu sofria na escola, com relação a bullying, de tudo aquilo que me fazia mal enquanto criança, né? Então, novela foi isso, foi o meu refúgio, foi o meu mundo de fantasia, era a minha brincadeira de infância, era brincar de fazer novela, de encenar novela no meu quarto. Eu fazia brigas, eu me brigava, né, com o espelho, comigo mesmo, beijava na boca, comigo mesmo, na mão, pegava minha mãe, beijava em cenas românticas, dava um tapa na minha cara. Então, assim, esse era o meu mundo, né? A minha mãe contando uma história que um dia ela tava na cozinha, nas panelas cozinhando, e eu saí do quarto, fui falar com ela, olhou pra mim, eu tava com 5 dedos marcados no rosto, ela levou um susto, não sei o que era aquilo. Eu falei, ai, tava brincando de tapa na cara, de fazer novela e dar tapa na cara. Então, pra mim, significou isso, esse refúgio, essa válvula de escape, esse mundo de fantasia, esse mundo particular. E me salvou de virar uma criança depressiva, deprimida, melancólica e muito triste. Agora hoje, novela significa pra mim uma meta, um objetivo, um sonho, que é transformar, fazer novela, né, ou criar histórias na minha profissão. Então, novela pra mim hoje é um foco no meu futuro profissional, na minha realização profissional como pessoa, como ser humano. Eu acho que eu nunca vou ser pleno, nem feliz por completo. Se um dia eu não escrever alguma coisa, eu não ver alguma coisa, né, não vir alguma coisa minha na TV ou no teatro, né, eu acho que mais do que escrever novela, do que ser um novelista, meu maior desejo é ser um roteirista, um dramaturgo, um escritor, um criador de histórias e ver a minha história sendo contada em qualquer lugar, seja no palco, seja numa websérie do YouTube, seja na televisão, seja num podcast. Acho que esse é o maior sonho, mas esse desejo de criar histórias veio da telenovela, veio da novela, da televisão. Então acho que novela significa isso pra mim. É uma realização pessoal e profissional, o ser pleno e feliz profissionalmente. E como ser humano também, eu acho que é isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de perguntas e respostas. Eu gostei muito de responder, foi uma coisa bem intimista, me senti bem tocado com algumas perguntas, em pensar nas respostas, em tudo que significava pra mim, cada coisa que eu respondi. Foi bem emotivo, bem gostoso, eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi um jeito super bacana, assim, super bonitinho de comemorar esse 1 ano de canal, esses 365 dias aqui no YouTube com vocês. Eu espero que vocês continuem comigo. A gente tá quase atingindo os 1000 inscritos, eu tô muito feliz. E vem muita coisa legal por aí ainda. Eu quero preparar quadros novos, quero mudar um pouco algumas coisas. E é isso, gente. Eu sempre fico muito empolgado quando eu penso nesse cantinho aqui, quando eu penso em trazer entretenimento para vocês, informação, curiosidades. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Se você ainda não for inscrito, já aproveita, me dá esse presente de aniversário de 1 ano de canal e se inscreve. Também curte, que ajuda muito o canal a crescer. Me segue no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!